Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje no nosso terceiro dia. É um prazer ter todos vocês aqui. E mandem suas dúvidas, suas contestações, suas inspirações, aspirações. Estamos aqui para acolher sempre vocês com as questões que vocês trouxerem. A gente traz a nossa experiência, que isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, e sim que nós experienciamos, e a gente quer sempre trocar com vocês as experiências que vocês vivenciaram também. Se vocês tiverem alguma questão que querem trazer agora, podemos falar. Se quiserem mandar pelo chat ou por WhatsApp, também estamos aqui esperando por vocês. O importante é que a gente estabeleça essa conexão e que seja uma comunicação assertiva. Tranquilo para vocês? Então, acho que a gente pode começar. Tranquilo? Então, a gente pode começar com aquela parte que a gente adora. Para mim, eu também adoro. Que é com nossos exercícios de respiração. Alan, queria dizer para você que hoje foi a primeira vez que eu fui para a academia. Tem uma semana que eu estou sem máscara. E foi a primeira vez que eu fui para a academia e fiquei sentada em frente à porta com ela fechada. E eu fico olhando bem para a porta para mim, para a porta para mim, fazendo meu exercício de respiração, e meu coração não disparou, então eu fiquei muito feliz, porque estou na minha primeira semana pós-máscara, né? Então dá uma certa aflição, e a respiração como ajuda nesses momentos, né? Então, nossa, lembrei de você, só respirando ali, olhando para a porta e a porta olhando para mim, fiz o mesmo, tudo tranquilo, tudo calmo. Então tá contigo aí. Oi, boa noite todo mundo. Vou aproveitar e pegar um gancho da Márcia, já que a gente vou falar de respiração. Essa parte de respiração na educação física não é muito divulgada, não é muito discutida. Se eu não me engano, acho que eu falei isso no primeiro módulo. Em relação à questão da fisioterapia, eles falam sobre isso. O curso de yoga, mas ele entra como uma parte integrante do curso e não com parte científica claro que eles dizem para cada respiração para que serve, né? Tem lunar, tem solar, tem vários tipos de respiração, mas o professor que já está tem um pouco mais de experiência, ele já utiliza a respiração como uma referência, inclusive, para a realização dos movimentos, né? As respirações que a gente está fazendo aqui são visto por muitas pessoas como muito básico. Tem muitos psicólogos e psicanalistas hoje utilizando esses tipos de respiração. E são simples, porque, de uma forma geral, nem todo mundo sabe respirar. Existem coisas que são interessantes no nosso processo de evolução, né? São coisas que não são ensinadas e deveriam ser ensinadas. Se você respira 24 horas por dia até o dia de morrer, você tem que aprender a respirar. Quem te ensina a respirar? Ninguém, nem na escola, em lugar nenhum. Se você é um ser que é modulado pelo sistema emocional, quem é que te ensina como funcionam as suas emoções? Ninguém, né? Então, não entendo por que não se ensina. Se o seu corpo ele é uma ferramenta de captação de dados, inclusive serve como filtros, como a gente vai falar hoje, por que não se ensina como funciona? Então, assim, são perguntas que eu já fiz a alguns profissionais, alguns me disseram que algumas desses questionamentos que eu fiz em países desenvolvidos como Suécia, Suíça, Finlândia, esses países muito evoluídos, eles usam, sim, essas técnicas nas escolas, ensinam, sim, as crianças, por exemplo, saber o sistema emocional, como é que funciona o corpo, como é que elas estão. A aula não é todo mundo sentado, eles colocam as crianças em pé. Então, assim, de qualquer forma, a respiração que eu vou dar hoje, eu vou dar uma misturinha, um pouquinho de cada uma. E aí vocês vão sentar um pouquinho mais para frente do banco, aquele protocolo, né? Pé apoiado no chão para aterrar, a palma da mão voltada para cima, em cima dos joelhos. E aí você vai buscar a sua posição confortável, que é individual, né?
de preferência com a cabeça mais ereta, a coluna alongada para cima. Tenta encontrar uma posição que a sua coluna lombar não fique apagada a curvatura ou com excesso da curvatura. Então, você vai encontrar um meio termo, que, na minha opinião, o melhor é você sentar mais para frente da cadeira e sentar em cima do cóccix, que aí você já mantém a sua coluna ereta e mantém essa posição. Aí você vai fechar os olhos e vai começar a fazer um escaneamento que foi falado na semana passada nas 2 aulas. Você começa o escaneamento pelos pés, passa pelo tornozelo, vai pelas panturrilhas, passa pelo joelho, vai na coxa, vai na altura do quadril, sobe a coluna lombar, vai subindo a coluna até lá em cima, entra nas escápulas, faz um escaneamento nos braços, na cervical, na cabeça, e presta atenção se existe alguma tensão em algum ponto, se existe algum desconforto em algum ponto, e se esse desconforto ou essa dor, ela pode ter correlação com alguma ideia que você tenha na cabeça, porque essa sensação pode trazer um sentimento, pode trazer uma emoção, ou simplesmente não pode não trazer nada, simplesmente você só vai sentir. Então, você dá esse tempo para você fazer esse escaneamento. Esse escaneamento é importante para que você entenda como é que o teu corpo está funcionando neste momento. Isso pode ser utilizado no início de uma aula, tanto quanto no final, e é o que a gente vai fazer hoje aqui. E aí, se você estiver fazendo o escaneamento, pode continuar fazendo o escaneamento, só que agora você vai também prestar atenção na sua respiração. Se ela está mais acelerada, se ela está mais devagar, se ela está mais curta, se ela está mais longa. E a partir do momento que você traz a sua consciência para a sua respiração, você vai alongar essa respiração. Então, você vai inspirar completamente até o pulmão encher de ar. E aí, essa postura da cabeça para cima, algumas pessoas vão sentir crescer um pouco mais, porque esse pulmão cheio de ar vai te jogar para cima. E na hora de expirar, a gente vai expirar completamente, esvaziando a barriga de ar. Então, vai ter esse movimento de você apertar a barriga e o oxigênio sair totalmente da barriga. E a gente não tem esse hábito dessas respirações completas, de encher completamente o peito de ar. Algumas pessoas sentem até um pouco de desconforto por isso, pela falta de hábito. E quando você expirar, você vai contrair completamente o abdômen, soltando completamente o ar. E agora o foco sai um pouco do corpo e fica somente na respiração, enchendo completamente o pulmão e esvaziando completamente o pulmão. Agora que você já fez essa respiração completa, a gente vai voltando à respiração normal, a sua, vamos dizer assim, padrão, e a gente vai fazer aquela respiração 4x4. Você vai inspirar contando 4 segundos, vai reter o oxigênio no pulmão cheio 4 segundos, vai expirar em 4 segundos e vai segurar o pulmão vazio 4 segundos. Então, enche 4, segura 4, solta 4 e segura 4. Nós vamos fazer alguns círculos dessa respiração 4x4.
E o foco é basicamente na respiração. Se vier alguma coisa na cabeça, se você sentir alguma coisa no corpo, alguma alteração, é simplesmente para você perceber se isso está acontecendo ou não está acontecendo. Mas não precisa fazer nenhum tipo de julgamento. Mantenha a respiração. Assim como eu falei, as respirações ela pode alterar o sistema, ou afetar o sistema emocional, questão das sensações. E isso tudo acontece ao mesmo tempo e para cada indivíduo acontece de uma certa forma. E aí a gente foca no 4. Inspira 4, segura 4, solta 4 e segura 4. E aí a gente vai voltando a respiração ao normal de novo. Presta atenção na respiração, como ela está ficando agora. Pensa, faz uma comparação de como ela estava assim no momento que você sentou, a partir do momento que começou a fazer o escaneamento, a partir do momento que começou a aprofundar mais, e a partir do momento que chegou o 4x4. E agora a gente vai fazer uma outra respiração que é parecida com o 4x4. A gente vai inspirar em 4 segundos, nós vamos expirar em 8 segundos e a gente vai segurar vazio 4 segundos. Então, na verdade, agora a ênfase é na expiração. Você inspira 4, você solta em 8 e você retém 4 segundos vazio. Terminou, repete. Inspira 4, solta 8, segura 4. Foca somente na respiração. Inspira em 4, solta 8, segura 4. Terminou, repete de novo. Mantenha a postura ereta. Vai percebendo que cada vez que você repete a respiração, seu estado mental ele vai alterando um pouquinho, seu padrão respiratório ele acaba influenciando no teu padrão mental. E aos pouquinhos, você vai voltando a sua respiração depois que terminar o ciclo de 4 vazio. E aí você vai fazer 3 inspirações e expirações profundas. E aí eu acredito que vocês já tenham terminado essa respiração e a gente vai voltando à consciência aos pouquinhos. Vai abrindo os olhos devagar e a gente vai se posicionando na cadeira. E aí agora eu vou aproveitar e vou entrar direto na minha apresentação. E libera para mim aí para eu poder passar o slide. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Vê se está liberado. Tá? Tá aqui.
Tá? Tá liberado? Não. Agora foi. Vamos lá. Vamos ver se ele vai rodar. Passou a tela cheia para vocês? Não? Não vai ser igual semana passada. Não vai rolar a tela cheia. Talvez exista uma configuração que eu não consegui descobrir ainda, tá? Beleza, vamos lá. Esse módulo, eu vou falar das nossas ferramentas, que foi o nome que eu apelidei, né? Para poder encaixar com o contexto. E aí, no caso, eu coloquei habilidades entre parênteses, porque são ferramentas que podem ser trabalhadas, podem ser evoluídas, podem ser desenvolvidas em alguns profissionais específicos ou profissões específicas. Isso fica bem nítido, né? Dependendo do estímulo que a gente dê. Até porque, o que acontece de uma forma geral? As nossas ferramentas são os nossos 5 sentidos, né? Na verdade, os 5 sentidos, eles são uma forma do nosso corpo captar as informações do meio externo com o meio interno. Então, é o que ou nos conecta ou nos desconecta, ou é o que, na verdade, traz para a gente o entendimento do que está acontecendo. Como as pessoas são diferentes, cada pessoa tem uma relação específica com essas características, essas ferramentas. Todo mundo tem essas ferramentas, mas para cada indivíduo existe uma diferença, né? Eu estava conversando com uma aluna minha e ela estava comentando que, teoricamente, pela teoria da evolução, né? Como o ser humano ele passou da posição de quadrúpede para em pé, a gente passou a dar muito mais ênfase na questão visual do que a questão de olfato e tato. Vocês podem perceber que os animais quadrúpedes eles são muito mais na audição, no tato e no olfato, e os animais que andam em pé, como um homem, por exemplo, a visão ela fica muito desenvolvida, então acaba um pouco ofuscando as outras ferramentas, mas elas, ao serem estimuladas, elas se desenvolvem mais. A pessoa, por exemplo, que ela não enxerga, ela consegue ouvir melhor, ou pelo menos desenvolver essa ferramenta, e o tato, por exemplo. Muito possivelmente o olfato, por conta dessas características, né? E aí, para falar dessas ferramentas, eu vou trazer aqui um trecho que eu trouxe do livro do Palhaço e o Psicanalista, que vai falar muito de comportamento, vai falar de comunicação, vai falar do papel de escutar, né? Da importância da gente desenvolver a escuta atenta. E aí, eu não sei se a Márcia vai falar alguma coisa de linguagem, para a gente ter mais cuidado em relação a essa parte de comunicação, que é, muito provavelmente, uma das grandes dificuldades do ser humano, é a questão da comunicação, seja ela visual, seja ela linguística, na questão do entendimento, né, do que eu falo, do que você entende, e do que isso vai ocorrer depois disso, desse entendimento ou desse desentendimento, pode acontecer, e o que pode ocorrer nessa comunicação. Então, eu vou ler aqui para vocês. Nosso corpo diz algo em seus sintomas, com suas restrições involuntárias, com seus medos irracionais e com suas repetições insensatas. Isso que está sendo dito, mais além ou mais aquém do que o outro quer dizer, é o que se poderia chamar de inconsciente. E é com isso que a escuta psicanalista está implicada. Então, quando a gente falou de consciente e inconsciente lá nas outras aulas, o inconsciente ainda é algo pouco palpável, né? É uma caixa preta, teoricamente, onde a gente ainda não consegue entender como ela funciona. E ela
talvez seja uma das explicações para a gente alterar comportamento ao longo do dia, ou ao longo de um período, ou ao longo de um processo, porque talvez o que está lá dentro passe a vir para a consciência, ou não, ou ela pode atuar sem a gente estar inconsciente, sem nós estarmos conscientes, né? Quando eu fiz minha pós-graduação em 2010 de neurociência, os professores que falavam de mapeamento sensório-motor diziam que, na verdade, quando a gente acha que tomou uma decisão, essa decisão já tinha sido tomada antes, né? Então, na verdade, quando a gente age, essa decisão foi tomada milissegundos antes. Então, provavelmente, alguma coisa ocorre antes desse nosso processo consciente. Teoricamente, se a gente parar para pensar, talvez nós não estejamos 100% conscientes. E aí, não vou entrar nessa discussão, mas é um pouco complexo isso. De qualquer maneira, o que é interessante desse texto são as questões de falar aqui da questão involuntária, dos medos que seriam irracionais, né? Que, na verdade, eles são adquiridos no nosso processo evolutivo, desde bebê até a fase adulta. E a maior parte das técnicas terapêuticas, elas batem em cima da questão da formação da infância, né? A gente traz os traumas, as vivências, e cada um tem a sua experiência própria, e outras vão falar que a gente traz, inclusive, dos nossos antepassados, dos seus avós, dos seus bisavós, e esses comportamentos e essas questões das ferramentas talvez sejam uma herança também dos nossos antepassados, né? O ser humano levou bilhões de anos para se formar, a Terra, no caso, e o ser humano levou um tempo para evoluir e a gente ainda está em processo de evolução, né? Outra frase, outro trecho do texto que eu achei muito interessante é o seguinte: afinal, a verdade sobre nós mesmos é que inventamos mentiras. A verdade sobre nós mesmos é que nós nos enganamos, criamos ilusões, nos orientamos por fantasias e nos deixamos levar por enganos, que são apenas respostas à força de nossos desejos. E aí a gente cai naquela palavra desejo que a gente discutiu nos módulos anteriores, aí vem aquela pergunta, né? Será que aquele desejo é seu? Não é? Será que as suas escolhas desse momento são baseadas nos seus desejos ou de outros? Ou é um pouquinho de cada um? E conversando com uma psicóloga, esse trecho, pelo que ela me diz, para a psicologia, fica meio claro que isso são os nossos mecanismos de defesa, né? E aí, lá embaixo, vocês vão ver lá, eu coloquei lá filtros. A gente, ao longo do tempo, a gente começa a desenvolver filtros. E esses filtros, eles podem ser tanto para gerar um processo de defesa, quanto um processo de sobrevivência, ou simplesmente ele está ali porque a gente tem que ter algum tipo de filtro, né? O ser humano ainda não é um ser totalmente claro e objetivo, e aquele ser que a gente olha e já sabe o que é. É uma caixinha de surpresa. Então, saindo aqui desse texto, a gente volta para os 5 sentidos. Lá, visão, audição, tato, olfato e paladar. Muitas dessas questões a gente pode trabalhar na aula de educação física. Educação física escolar, por exemplo, ela tem um enfoque grande nessas questões. Existem exercícios específicos para estimular a visão, audição, tato, olfato. Paladar menos, mas existe. Se a gente for trazer para a atualidade, a gente pode ver que algumas aulas terapêuticas envolvem exatamente esses 5 sentidos. E a gente pode fazer uma correlação desses sentidos com o estilo de vida que a pessoa vive, né, no contexto social dela, e a gente também pode linkar com a parte física, mental, espiritual, emocional e social, que são as nossas dimensões, que vai ser o próximo módulo, né? O paladar, por exemplo, ele está muito presente nos eventos sociais, nos encontros sociais, assim como o olfato. O tato está muito ligado à parte afetiva, e
eu não saberia dizer para vocês, mas me parece que a gente tem perdido um pouco mais essa questão do contato em relação ao tato, não somente pela questão do desenvolvimento das tecnologias, mas pelo desenvolvimento de algumas questões culturais que a gente vive no momento, em relação a toque, pode tocar, não pode, como é que não é. E aí as pessoas vão ficando um pouco mais distantes, justamente para tentar evitar ou preservar essa relação de segurança, né? O latino ele tem muito mais essa questão, mas o americano nem tanto, mas isso está começando a vir para o Brasil, né? A gente está vendo que as pessoas estão ficando um pouco mais distantes. E a pandemia ela acentuou isso. E a questão da audição, a gente não... são poucos profissionais que usam isso nas aulas. Alguns usam na aula de alongamento, na aula de yoga, e a parte da visão normalmente é mais utilizada. Nessa questão, por que eu separei aqui sensação e percepção? Porque são duas questões diferentes analisadas pelo cérebro. A sensação ela é um processo do corpo. Você tem receptores sensoriais. Isso aí, desde quando você é concebido, esse processo ele é desenvolvido. Esses receptores sensoriais são os primeiros, talvez os primeiros sensores que funcionem no organismo para fazer exatamente isso que eu falei, essa interação com o meio externo, a partir do momento que a pessoa também começa a se entender como um ser que não é o outro, é um ser separado. E aí esses processos começam a se evoluir. A percepção já é um processo mental. A sensação é aquilo que você sente naquele momento. A percepção é uma interpretação daquilo. Então, na verdade, ela pode envolver memória, ela pode envolver pensamento, e, por conta disso, envolve interpretação e julgamento. E quem modula tudo isso? São os nossos filtros. E eles vão, ao longo do tempo, eles vão aumentando ou diminuindo de acordo com as nossas interações. Então, quem são esses filtros? São as crenças, são os valores, é a cultura, são os traumas. Eu vou pegar um gancho depois um pouquinho para falar de trauma, mas é bem pouca coisa. Mas os filtros são modulados justamente por essas questões, né? São questões que a gente abordou nos outros módulos em relação a crenças, valores, culturas, etc. E aí eu fiz uma anotação aqui, referente um pouco ao que a Rô vai falar na palestra dela para a gente fazer o link. Como a gente mudou a ordem, eu peguei alguns pontos e vou linkar com o que vai ser falado aqui. Mas antes disso, a gente já viu que a gente tem ali os 5 sentidos. Beleza. Quem é que modula esses 5 sentidos, de uma certa forma? Na minha visão, não tem como a gente precisar e dizer assim, é a mente, é o consciente, é o observador, como a gente falou antes. Na verdade, o que a gente começa a perceber é que para onde a gente joga a nossa atenção é onde vai estar acontecendo um fenômeno. Então, por exemplo, se eu estou muito focado num jogo de tênis, eu vou focar muito na minha parte visual. Se eu estou ouvindo uma música, vai ser a música, vai ser o som. Se eu estou fazendo uma terapia manual, vai ser o tato. E aí, essa ferramenta passa a ser primária e as outras passam a se transformar numa forma secundária. Se eu trago essa ferramenta para a parte primária, então ela passa a ser a base do que eu estou fazendo naquele momento. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo um trabalho de terapia manual e entrar naquele universo e ter uma capacidade de comunicação diferente, até porque a questão da comunicação, o tato também se transforma numa forma de comunicação, né? O gestual, o tato, assim como os outros, e a gente tem essas mudanças ao longo do que a gente utiliza, né? E aí, o que eu anotei aqui? O mundo, se a gente for dividir, vamos dizer que a gente já tinha falado que a gente vive no mundo dual, né? Então, teoricamente, a gente tem um mundo material, se a gente pode realmente expressar isso, e um plano imaterial. O material, a gente acaba dizendo que é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca,
são aquelas questões mais palpáveis que são passíveis dos sentidos. E o mundo imaterial é aquilo que, às vezes, a gente não vê. O micróbio está aqui voando, eu não estou vendo, então, teoricamente, eu não considero ele como um material. Eu vou considerar ele como um imaterial. Eu só sei que ele existe porque foram criados microscópios. E o imaterial, ele também faz parte desse mecanismo de percepções, né? Só que a gente não coloca como sendo participante, porque ele não faz parte do físico. Mas ele faz parte daquele universo que a gente ainda não consegue entender como é que funciona direito. E ele está muito interligado, pode estar interligado, por exemplo, com as nossas intuições, com a nossa imaginação, isso pode estar muito interligado nessa questão dos sentidos. E aí, seguindo aqui, as coisas são iluminadas pela luz do seu interesse, aquilo que as coisas podem te dar. Então, na verdade, o foco da nossa atenção, quando a gente joga ele para um lugar, é ali que a gente vai perceber as coisas. Então, a gente, como repetindo nos modos anteriores, nós somos seres complexos, porque olha a quantidade de técnicas, de características e de habilidades que o organismo e o corpo têm, que a gente aqui está esmiuçando para que a gente possa entender qual é a interrelação dessas coisas. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma reflexão de cada dessas partes no que é feito no dia a dia, no que é feito no trabalho de vocês, no que é feito na vida de vocês. E aí, no caso, aqui eu estou falando do foco, estou falando da atenção, né? E aí, essa semana passada, eu vi um documentário chamado O Mito das Cavernas, de Platão. E aí aqui eu vou acabar abordando o assunto de percepção. Esse documentário que está na internet, vocês podem achar no YouTube, na verdade ele divide o mundo, pelo menos o mundo que a gente vive, em 3 partes. E aí é onde está a questão da percepção, que às vezes os nossos filtros ou as nossas percepções não conseguem captar. Talvez por isso a gente, às vezes, prefira ficar dentro do mundo onde nós conhecemos do que partir para o desconhecido e a gente não conseguir se adaptar nesse meio. E aí, no que fala o mito da caverna? Você tem 3 possibilidades possíveis para o indivíduo. Você tem o fundo da caverna, onde é tudo escuro, ninguém consegue enxergar nada. Então, existe uma população ali dentro desse fundo da caverna, ele não consegue ver a luz, ele só consegue conhecer o escuro. Então, ele se adapta naquele meio. Em outro nível, você tem um mundo onde tem uma fogueira. Então, ali existem outras pessoas. As pessoas que moram lá no escuro, elas não enxergam a luz, elas não sabem que tem um muro que separa elas, e nem que existem outras pessoas. Então, o que acontece? Quando esse lugar onde tem a fogueira, a luz ela reflete por cima do muro. Então, na verdade, durante um pequeno momento da vida das pessoas que estão no escuro, aparece a luz, mas ela aparece muito fraquinha e provavelmente projetada numa parede da caverna. E quem é que fica fazendo os movimentos de frente para a fogueira é o pessoal que quer dominar o pessoal que está lá no escuro. Então, na verdade, a realidade que eles acham que existe é como se fosse, por exemplo, uma televisão. Então, tudo que está sendo projetado lá não é real, é projetado de acordo com o que as pessoas que estão lá no meio, perto da fogueira, querem para poder manter as pessoas lá no escuro e poder manter o controle, né? E existe o lado de fora da caverna, que é o lado de fora da caverna que praticamente quase ninguém vai. Então, teoricamente, você tem essa modulação entre o pessoal que está lá no fundo, no escuro, e o pessoal que está ali na fogueira, que está querendo dominar as outras pessoas. E aí, em um determinado momento, uma dessas pessoas que está no escuro, ela consegue fugir. Ela consegue sair do escuro, e aí ela vai para onde tem a fogueira, e ela não consegue enxergar muito bem, porque ela não está acostumada, não foi desenvolvida essa parte visual. Ela consegue se adaptar, e depois ela descobre que tem o lado de fora da caverna. Só que quando ela chega lá fora, ela percebe que, primeiro,
Se ela for embora, ela vai embora sozinha. E aí ela pensa naquelas pessoas que estão lá no escuro e quer salvar as pessoas. Então, ela quer voltar para poder mostrar para as pessoas que existem um outro universo. E essa pessoa ela volta lá para o escuridão, mas ninguém acredita nela. As pessoas acham que ela é louca, porque, na verdade, as pessoas só conseguem conhecer, elas só conhecem aquele lugar escuro, e onde não tem luz e onde não tem nada. Então, elas começam a chamar esse indivíduo de louco, né? Porque, imagina, ninguém passou por esse tipo de experiência, ele foi o único que passou, né? Teoricamente, seria uma alusão à iluminação, né? E aí ele tenta levar algumas pessoas e não consegue. E aí, na verdade, depois vocês podem ver a continuação lá, para vocês fazerem a correlação de vocês, mais ou menos com o estilo de vida atual. Eu quis trazer aqui, porque isso fica muito claro que a gente é muito influenciado pelo meio onde a gente está, e às vezes a gente não enxerga certas coisas, porque a gente não quer sair daquele lugar comum, aonde os nossos filtros, né, as crenças, os valores, a cultura, até porque hoje é bem difícil de você pegar uma pessoa e colocar ela para ela questionar as próprias crenças. Eu já perguntei uma pessoa religiosa uma vez o que ela ia fazer da vida dela se provassem que a Bíblia não existe. Foi um livro fictício, baseado numa história, e que nenhum dos personagens dali existiria. A resposta que ela me deu foi que ela não quer nem pensar nessa hipótese. Então, para ela, isso seria tirar o chão dela. E isso acontece com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. A gente acaba se solidificando numa forma de pensar e que a gente acaba não evoluindo ou não entendendo novos processos ou não vendo novas possibilidades, porque a gente fica muito preso a essas crenças, esses valores, essa cultura, e realmente não é um processo fácil sair desse mecanismo, né? E aí a gente vai cair nos julgamentos, né? Cada um vê o mundo interno e externo à sua maneira, modulado por aquelas questões que já foram ditas anteriormente, né? E aí aqui eu vou voltar de novo para fazer uma correlação com o trabalho da Rô. A Rô vai falar sobre avaliação. Nessa avaliação, eu tirei 3 tópicos aqui que a gente pode correlacionar com o que eu vou falar. Na avaliação que ela vai fazer, você vai fazer uma avaliação dos efeitos fisiológicos e biomecânicos, né? Os efeitos fisiológicos e biomecânicos, tem lá uma anamnese, mas a gente precisa entender um pouquinho do funcionamento desses efeitos fisiológicos e biomecânicos para saber o que está interferindo em quê e qual é a leitura disso no processo inteiro. E assim como eu falei sobre a caverna, se você fica só lá no escuro, você vai ver uma coisa. Se você for para o lado da fogueira, você vai ver outra coisa. Se você for para fora da caverna, você vai ver outra coisa. Então, quanto mais você desenvolve esse seu olhar crítico, não na questão de julgamento, mas crítico na questão de será que é isso aqui mesmo? Será que o caminho é esse mesmo? Será que o que eu estou fazendo é isso aqui mesmo? Porque, na verdade, a grande questão é a gente se autoanalisar a todo momento para a gente poder evoluir em relação àquilo que a gente tinha antes, né? E aí, ela vai falar da qualidade do sono, da alimentação, da hidratação, do nível de energia, motivação, estados de humor, estresse, dor muscular geral. São coisas que se relacionam, não estão separadas. A gente traz separada, mas elas têm tudo a ver, elas têm uma conexão, principalmente em relação ao corpo físico, né? E no final ela vai acabar fazendo uma correlação de laços e linhas miofaciais, que tem muita relação com o sistema somatosensorial. Se eu não me engano, na primeira ou segunda aula eu comentei sobre os músculos, se eu não comentei, eu vou comentar agora, sobre os músculos que são hiperativados quando a gente está naquele sistema de luta e fuga. Quando a gente está no sistema de luta e fuga, a gente está preparado para atacar ou para fugir, e teoricamente me parece que hoje a maior parte das pessoas vive nesse estado pela questão do estresse, do trabalho, das cobranças, as pessoas dormem pouco, elas não se alimentam tão bem, e existe uma competitividade social muito grande nas profissões.
Então, se esse indivíduo está nessa questão de luta e fuga, muito provavelmente ele vai ter alguns músculos que estarão mais tensos, são os músculos do trapézio, são os músculos dos paravertebrais, é o quadrado lombar, é a musculatura, às vezes, do glúteo, o posterior de coxa, o psoas. São músculos que vão gerar muita tensão e que, normalmente, se vocês pararem para pensar, são os músculos que quase todo mundo sente dor, né? São músculos que, normalmente, são grandes, são muito importantes e eles são paralisantes, porque eles são muito potentes. O psoas é muito potente. O quadrado lombar limita a sua coluna. O trapézio ele tem ligação diretamente com a cervical, então, e a cabeça. Como ele é muito forte, ele pode gerar muitas dores de cabeça. Então, quando eu fiz curso de terapia manual, por exemplo, tinha um amigo meu que trabalhava muito com terapia manual e ele tratava, às vezes, enxaqueca só com terapia manual de liberação de trapézio. Aquilo ali era claro que aquilo ali não era uma enxaqueca fisiológica, mas era provocado por um excesso de tensão no trapézio e provavelmente somado às outras tensões, porque se a gente começa a oferecer tensão no músculo e a gente não faz nada e ela continua ali, o que vai acontecer? O teu sensor ele vai parar de te avisar. E aí a gente começa a entrar na dor crônica. Se o meu trapézio dói e eu não faço nada, e no dia seguinte ele dói, eu não faço nada, e depois o meu corpo vai tentar se adaptar, eu vou entrar num estresse físico local ali, talvez, muito provavelmente, é onde começam a aparecer os nódulos, que a sua circulação sanguínea passa a não ser mais bem feita, o músculo já não começa a fazer o deslizamento que deveria fazer, e aí você tem uma área, entre aspas, de energia bloqueada, não tem um fluxo energético ali. E esses músculos bloqueados, eles são muito bem trabalhados no trabalho terapêutico, por exemplo, o trabalho respiratório, que eu falei para vocês. Você pode fazer a pessoa sentada, pode fazer com a pessoa deitada. São exercícios que vão atuar diretamente no sistema parasimpático, que é um sistema que hoje em dia não é muito divulgado, né? A gente só fala do simpático, só de ativação. E da desativação? E o trabalho de relaxamento? E o trabalho de tirar o estresse por meio do trabalho do equilíbrio desse sistema parasimpático, da ativação dele, que a gente praticamente não tem, né? Inclusive, muita gente, às vezes, não dá nem atenção e não dá devida atenção ao sono, né? Que teoricamente é básico e possivelmente pode ser uma das causas das doenças neurodegenerativas, né? E aí, aqui, falando desse sistema somatosensorial, a gente cai na dor, que é o que eu acabei de falar. A gente vai para a dor crônica. Se a dor não é tratada, ela pode virar crônica. E aí, se a gente for parar para fazer uma reflexão rápida, assim, meio que viajando um pouco, a dor ela tem uma correlação com o prazer também, né? E isso é uma parte mais complexa, porque às vezes essa dor, para esse indivíduo, por exemplo, vira um mecanismo de defesa para alguma coisa. E aí, quando você vai tratar ou você vai tentar ajudar uma pessoa que tem dor, você precisa entender se esse indivíduo está disposto a olhar para essa dor, realmente. E se ele não tiver querendo olhar exatamente para isso, porque isso pode trazer questões emocionais, questões comportamentais, e vai trazer questões, talvez, de mudança de comportamento. E, às vezes, a pessoa não está muito afim. Então, por isso, tem que se desenvolver uma linguagem, a Rô vai falar melhor, provavelmente, lá na palestra dela, e ir no passo a passo para você chegar na origem da questão, para que as coisas possam ser melhor realizadas. Então, não é simplesmente chegar lá, fazer a avaliação e tacar os exercícios. Hoje me ligou uma pessoa pedindo uma ajuda com dor crônica, porque o médico não está dando jeito, o fisioterapeuta também não deu jeito, e eles queriam resolver com medicamento. E aí eu tive que explicar esse processo todinho para ela, que a dor dela, de algumas perguntas que eu fiz, eu vi que é crônica e que ela precisa passar por um processo. Não é rápido. Eu falei para ela, se você quiser, e se você se interessar em passar pelo processo, tudo bem, a gente vai para o processo. Se não, faz o que está tradicional aí, vai tomar o medicamento, vai fazer o que você acha, mas eu falei para ela, se você não resolver isso agora,
lá na frente vai ficar pior. Porque ela dança, ela faz yoga, ela faz treinamento, ela é professora também, e aí é aquele negócio. Ou a pessoa mergulha no processo e vai investigar aquilo, ou então ela vai fazer o tratamento tradicional, que não é o integrativo, a gente está falando aqui de trabalhos integrativos, e aí tudo bem. E aí eu não sei qual vai ser a opinião dela, ou a decisão dela, mas o que eu estou falando para vocês, eu falei um pouquinho com ela. E aí a questão dessa dor, que eu botei aqui, talvez a pessoa precise mudar o estilo de vida dela. E aí a gente vai cair naquela questão do que a Rô vai falar na avaliação dela, que é a qualidade do sono, alimentação, hidratação, nível de energia. Tudo isso está interrelacionado, né? Basicamente isso. Então, deixa eu fechar aqui essas minhas anotações e vamos direto para cá. Vi que eu estou com o tempo aqui. Então, aqui, os nossos filtros, na verdade, eu chamaria de foco. É a atenção que eu dou para alguma coisa, né? Claro que nós temos outros filtros, mas os filtros principais a gente acaba desenvolvendo porque a gente joga um foco em cima. Então, eu posso, por exemplo, mudar um filtro mudando a minha atenção. Isso é muito utilizado, por exemplo, nos exercícios respiratórios. Eu posso mudar o foco de vocês do ambiente externo, fechando os olhos e me concentrando na respiração. Eu posso mudar depois o foco abrindo os olhos e atuando na questão externa. E esses filtros nos permitem enxergar a realidade. Por que eu botei realidade ali entre aspas? Porque hoje já se discute, na verdade, o que é real, o que não é real, né? Alguns dizem que nós estamos vivendo num sonho, e isso aqui é só uma experiência e tal. Não vou entrar nesse tema, mas, de qualquer maneira, eu coloquei realidade, até porque a realidade ela é meio pessoal, né? Então, é individual, não é uma questão coletiva, é uma questão individual. As crenças, tudo parte desse sistema, tudo que parte desse sistema determina a sua realidade. Então, ou seja, a sua vida é mais ou menos modulada pela sua crença, né? O que acontece? Como você tem esse sistema, ele precisa de comprovação. Então, por exemplo, se eu disser para vocês que existem muitos carros vermelhos na rua, quando eu for andar na rua, eu só vou ver carro vermelho. E aí eu vou falar, tá vendo como tem muitos carros vermelhos? Normalmente, uma mulher, quando está grávida, ela vê muitas grávidas, né? Então, na verdade, a sua realidade, às vezes, ela é um pouco modulada por aquilo que você está passando, por aquela experiência que você passou ou que você está passando. Então, isso talvez explique porque em 10 anos atrás a sua percepção e a sua leitura sobre alguma coisa não é a mesma como era de 10 anos atrás. Você muda. Então, esses filtros eles vão mudando, até porque os valores vão mudando e as outras coisas vão mudando. As crenças, elas são pouco mais complexas porque elas são enraizadas lá na infância, mas são passíveis de mudança, né? É fruto daquilo que você acredita, a crença. Seu sistema cognitivo projeta fora de você. Então, na verdade, por que ele projeta fora? Porque ele precisa validar aquilo que você acredita. Então, você vai ver fora porque o teu sistema de crenças precisa validar aquilo. Teoricamente, você fica com foco naquilo, então você acaba vendo aquilo e fala, tá vendo? Né? Tá vendo como é que era assim? É porque, na verdade, você está preso naquela forma de enxergar aquela questão. E a forma de enxergar a questão, ela faz você mudar tudo ao seu redor. Por isso que as pessoas falam que se quiser mudar alguma coisa, você tem que mudar a si mesmo, né? E aí aqui, muito provavelmente, nesse desenvolvimento das habilidades, eu fiz uma conexão com o que a Márcia vai falar lá no final, provavelmente. Aqui nós temos que desenvolver a visão sistêmica, é a observação constante e atenta. Jogar o nosso foco para observar o seu aluno de uma forma completa e não local, e aí sim integral, analisar como é que ele se movimenta. A Rô falou lá no primeiro módulo, o cara ficou muito tempo encostado na parede. Então, essa visão eu preciso ter a partir do momento que o aluno entra na sua frente. Então, há muitos anos atrás, eu fui levar minha filha no ortopedista, e quando eu levei ela no ortopedista, eu percebi que ele estava olhando ela desde quando ela entrou. Então, a primeira vez que eu vi um ortopedista fazer isso.
Ele conversou, ele pediu para eu sair da sala, ele conversou com ela. Quando eu entrei, ele conversou comigo. Ele falou: olha, sua filha só quer atenção, ela não tem nada. Eu vi o jeito dela andar, eu analisei, fiz os testes, e é basicamente isso. Aí ele falou assim: eu vou te dar um remedinho, que na verdade não é remédio, é um açúcar, e ela vai tomar e vai passar. E, de fato, no segundo dia ela já não estava mais com nada. Então, assim, ele teve um olhar sistêmico em relação a ela, porque talvez ele tenha prestado atenção depois. Na época eu não iria prestar atenção, e hoje eu já presto essa atenção diferenciada para o meu aluno ou para a turma que eu estou entrando para fazer a observação. A audição seria uma audição acolhedora, ouvir sem julgamento de valor. Eu sei que é praticamente, vou dizer, impossível, mas é muito difícil, porque a gente está numa sociedade, num sistema educacional que a gente acaba julgando desde quando é criança. Então, na verdade, para a gente desfazer esse sistema de julgamento, de valor, porque julgamento a gente vai acabar tendo que fazer, comparações a gente vai ter que fazer. Mas aí, colocar o julgamento de valor, a gente acaba prejudicando a relação entre o aluno e o professor, o paciente e o professor, e isso pode gerar alguns problemas, inclusive de relacionamento, que é a questão básica, acredito eu, para todo profissional que trabalha com pessoas, né? Que é o que a gente precisa melhorar. Esse tato, aí eu coloquei aqui afetuoso, só que é um toque cuidadoso, porque nem todo mundo gosta de toque, assim como tem muitas pessoas que gostam, tem muitas pessoas que não gostam. A gente precisa tentar entender em que ponto, em que momento pode haver esse toque ou não pode haver esse toque, e aí a gente vai prestar atenção na parte da visão sistêmica, da audição acolhedora, e em questão a relação do tato. É legal utilizar ele como forma de correção de movimento, não é legal, você usa, você não usa, você usa demonstração, você só faz comando verbal. A Rô também pode falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente chega no olfato e paladar, e, como eu falei antes, elas estão intimamente ligadas à área de prazer ou desprazer. Pode ser explorado nas aulas, inclusive como um meio de socialização, gerar afinidades e criar memórias positivas. Então, se você tem uma aula de grupo, coletivo, existem muitos lugares, acredito que a Rô faça isso lá na sala dela, lá no finalzinho tem um cafezinho e um biscoitinho. Então, o cafezinho e o biscoitinho talvez seja o que a pessoa está esperando no final do treinamento, que é o que ela mais gosta, é o do cafezinho e do biscoitinho, entre aspas, no meio do processo. E ali você já está gerando um valor social, um valor, inclusive você pode transformar o ambiente num ambiente mais seguro, e é onde a pessoa pode, de repente, ali no momento do café, falar coisas para você que na avaliação ela não falou. Talvez ali ela fique mais confortável e talvez você conheça melhor o seu aluno naquele momento ali, naquele momento que você ou vai dar uma aula individualizada e senta lá para tomar um café. É aquele momento ali que talvez, no momento a pessoa onde está descontraída, descontraída, porque aí ela está sem arma, ela não está armada, ela não está bloqueada, e aí ela, às vezes, vai falar coisas que você pode conectar com o que foi feito lá na avaliação. Vamos passar para frente aqui. Então, vamos lá. Eu peguei uma frase aqui do Aaron Gandhi. Na verdade, é um textozinho. A menos que nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá, porque a gente precisa mudar o nosso filtro interno. Quando você mudar o teu filtro, as coisas de fora serão diferentes. Isso vários filósofos falam, vários profissionais que trabalham na área do comportamento também vão falar. E se vocês pararem para prestar atenção, foi aquela comparação que eu fiz. 10 anos atrás, vocês não viam o que vocês veem hoje. Não é à toa que rola aquela brincadeira de que se eu tivesse o mesmo conhecimento de agora, 10 anos atrás, você não teria, porque você não teria passado pelo que você passou. Na verdade, isso é um processo. Se mudarmos a nós mesmos, podemos mudar o mundo, podemos mudar o mundo. Essa mudança começará por nossa linguagem, que é uma coisa que nós estamos começando a nos preocupar mais, como é que a gente está se comunicando, se a gente está se fazendo entender, e se a gente está entendendo, e os nossos métodos de comunicação, que esses métodos eles precisam ser eficientes para que a gente possa colher bons resultados. Se a gente não se comunica da melhor maneira possível, a gente também perde. Olha
quantos processos e quantas coisas são envolvidas somente numa, entre aspas, somente numa aula de educação física, né? Ou de exercício físico, ou de tratamento, ou de treinamento. E aí, eu vou terminar aqui com a frase do livro da Comunicação Não Violenta do Marshall, que a Márcia muito provavelmente deve conhecer, e ela vai falar mais, provavelmente, alguma coisa lá no final. Em um mundo violento, cheio de mal-entendidos, buscamos ansiosamente por soluções, pois a boa comunicação é uma das armas mais poderosas, econômicas e de fácil aplicação. Grande parte dos problemas entre casais, pais e filhos, empregados e empregadores, vizinhos, políticos e governantes pode ser amenizada e frequentemente evitada apenas com palavras. Saber ouvir o que de fato está sendo dito pelo outro e expressar o que de fato queremos dizer, embora pareça tarefa simples, é das mais difíceis. Até porque, por trás disso tudo, vem tudo aquilo que eu falei no primeiro módulo, no segundo módulo, agora nesse. A gente começar, vocês lerem o material, vocês tentarem fazer essa correlação, ou seja, não é uma tarefa simples, apesar de parecer, porque às vezes é uma questão de detalhe, e a gente, às vezes, não está prestando atenção no detalhe, porque a gente está muito na correria do dia a dia. Hoje o mundo está girando cada vez mais rápido, teoricamente, né? Ele não gira mais rápido, ele gira a mesma coisa. Nós é que estamos colocando no nosso tempo mais coisas para fazer, né? As pessoas hoje em dia passam muito mais tempo na carreira, na profissão, do que talvez com a própria família, ou talvez fazendo o que gostaria de fazer. E isso tira de você um pouco essa capacidade de observação, de poder entender o processo. E esse é o trabalho, essa é a tarefa que a gente precisa fazer de vez em quando. Se retirar do papel que a gente está de profissional para analisar o que a gente está fazendo, sem aquela questão da análise crítica, né, de julgamento, apenas para a gente tentar ver se a gente está indo para o caminho que a gente quer ir e se a gente está fazendo o que a gente está a fim de fazer e se a gente está colhendo bons resultados. Acho que essa é a questão que a gente precisa analisar. Eu vou fechar aqui, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, ou se a Rô, se a Márcia quiserem fazer alguma colocação, eu já fecho aqui e já pode passar para os slides da Rô. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou por aí. Alan, a Vanessa perguntou aqui sobre Jung, o que ele chama de persona. Está no chat. No chat. Ah, tá, eu abri aqui. Ela botou aqui o nome do autor do livro. O autor aqui é do Marshall ou é do Marshall, né? Não, é o outro, do palhaço. Ah, tá. Eu estou com ele lá na... É um psicanalista que escreveu, mas eu vou botar aqui daqui a pouco, porque quando a Rô entrar, eu vou colocar aqui as referências para vocês. O Jung, especificamente, o que ele fala de persona, eu particularmente não sei qual é a definição que ele dá, né? Porque cada psicanalista tem a sua versão. Na verdade, Alan, você estava falando sobre essas máscaras, né, que a gente coloca para fazer os nossos convívios sociais, né? E aí eu só quis fazer uma comparação, né? O Jung, ele chama essas máscaras, né, de persona. A gente vai colocando personas para poder se sociabilizar com as outras pessoas, né? Como se fossem máscaras mesmo. A persona, na verdade, ela está ligada à personalidade. Então, é como se fosse mais ou menos um papel. Então, eu sou Sim, exatamente, é um papel. Exatamente. Você veste personas. Aí acabou a minha aula, aí eu vesti a capa do atleta. Aí acabou, agora eu vesti a capa do pai. Acabou, agora eu sou a capa do aproveitador da vida. Agora eu vou aproveitar. Então, o cara vai vestindo esses papéis aí. Mas a maior parte das coisas que, pelo menos, eu coloco aqui, são para vocês refletirem em relação ao trabalho de vocês. Porque, assim, de certa forma, definições, elas são muito particulares de cada autor. A definição, às vezes, claro que ela vai ajudar a sua percepção
a pensar mais ou menos como aquele autor está pensando, né? Mas as colocações, elas realmente são reflexivas e, pelo que você falou, provavelmente já está sabendo, já está entendendo, e o caminho é esse aí mesmo. Então, já pode ir lá, Rô, eu vou anotar aqui para vocês no bate-papo o nome do autor do livro. Boa noite. Então, só recapitulando aqui, o primeiro módulo a gente contextualizou, né, a necessidade de uma avaliação. No segundo módulo, a gente falou desse planejamento. E nesse terceiro módulo, a gente vai falar sobre compreender essa situação. Vou colocar aqui os slides. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, antes de iniciar, se vocês avaliam o aluno de vocês. Se alguém poderia falar alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, o momento é agora. A gente vai falar sobre esse primeiro encontro, que é um marco situacional, que eu chamo de marco situacional, lembrando que a avaliação ela é processual, é a todo encontro, a todo momento. É apenas aqui o marco situacional, é para a gente poder dar o primeiro passo e entender quem é esse cliente, esse aluno, esse paciente que chega, por que razão, por que motivo ele te procurou e como é que a gente vai prescrever isso. Desenvolvendo essas ferramentas que o Alan falou, né, sobre a visão sistêmica, um olhar atento, né, uma escuta atenta, um olhar sistêmico e a questão do tato, que é muito importante nessas correções, nesse ensinar os movimentos. Então, o primeiro encontro, ele se configura com explorando o passado, tá? Só para vocês entenderem aqui até onde a gente vai hoje. A história desse indivíduo, a gente usa algumas ferramentas, que é a anamnese, a investigação corporal, o levantamento comportamental, além de procurar saber como é o estilo de vida desse indivíduo, para poder entender esse presente, o estado atual dele, para poder levá-lo a um estado desejado. Lembrando que o objetivo é do profissional do movimento e não do aluno. O objetivo é de acordo com as necessidades desse aluno, de acordo com as informações que ele traz para você e aquelas que você correlacionou. Porque nem mesmo esse aluno, trazendo os exames dele, trazendo exame de sangue, respondendo todo esse inventário, esses questionários, nem ele mesmo sabe. Muitas vezes, um trauma de infância é o motivo da dor dele atual. Tá? Esse é caso real. O aluno teve um trauma na infância, ele não precisa dizer qual foi o trauma, mas a gente, através dessa exploração do passado, a gente entende o que foi que aconteceu, ainda mais se for um trauma físico, em relação ao seu próprio físico. Ele, para modificar aquele físico que ele não gostava nele, ele modificou toda a estrutura corporal dele, que quando ele chegou agora adulto, ele está pagando a conta. Ele tem uma dor crônica na lombar, porque ele resolveu que ele tinha que dobrar os joelhos. Então, ele fica com os joelhos semiflexionados, sutilmente,
que modificou toda essa estrutura dele. Então, se a gente entender isso e conscientizar esse aluno da onde veio esse trauma, essa mudança corporal que traz essa dor crônica, o caminho para uma prescrição eficaz, um resultado eficaz, fica mais fácil de se chegar. Então, no fim, a gente vai fazer análise de movimento, que vai ser no último módulo, onde a gente vai mostrar alguns movimentos e para onde a gente vai olhar. Na dinâmica do atendimento, a gente tem que ter um cadastro, tá? Para mostrar também profissionalismo, tá? Nesse marco situacional também é o momento de você criar um ambiente confiável, porque ali naquele momento você tem a oportunidade de mostrar o planejamento, o que você planejou para ele, mostrar o seu conhecimento para que ele entenda que você vai atender as necessidades dele. Porque a gente atua, hoje eu estou trazendo isso para vocês, na educação física integrativa. Eu entendo hoje que a gente tem 3 modalidades de educação física. É a educação física escolar, a educação física tecnicista, que você encontra nas academias hoje, e essa educação física integrativa. Né? Eu queria até ler A educação física, ela se desenvolve na interface entre a fisioterapia e a educação física. Não necessariamente esse indivíduo ele está na fisioterapia. Ele tem uma dor crônica, por causa do estresse. Ele já fez a fisioterapia, ele já tomou todos os medicamentos e ele continua com aquela dor crônica. Ele vai para a academia e ele continua com a dor crônica. Aonde ele vai buscar para melhorar essa situação? Então, a gente entra com a nossa educação física integrativa, a gente entra com essas informações também e leva isso para o profissional, terapeuta do movimento, para fazer com que ele entenda que existe uma parte da educação física que precisa da reabilitação e do exercício terapêutico. Não somente do treinamento de alto rendimento. Isso a gente vê muito pouco, muitos cursos de desempenho somente e muito pouco curso que fale realmente da reabilitação e de exercícios profiláticos na área da educação física, principalmente agora com esse termo que é novo, a educação física integrativa. Só que a educação física integrativa ela tá reconhecida, ela é reconhecida no SUS. Então, eu acredito que exista um nicho enorme aí, sem profissionais habilitados para atender essa população. Então, o primeiro passo é aprimorar essa avaliação, e não uma avaliação para desempenho, e sim uma avaliação qualitativa, que é o que a gente está trazendo para vocês, onde vocês melhoram a si mesmos, desenvolvem essas habilidades, essas ferramentas que o Alan trouxe, para que cada vez mais essa avaliação se torne, traga resultados da avaliação para que vocês possam prescrever de forma assertiva. Então, a gente faz o cadastro, a anamnese, o parquet. O parquet é importante, porque ele substitui, entre aspas, né, o atestado médico. Então, a partir do momento que essa pessoa responde esse parquet numa aula experimental, ou principalmente na aula experimental, né, porque você não sabe quem é a pessoa, ela vai fazer uma aula experimental, porque o mercado exige isso. Às vezes você é obrigado, entre aspas, também a aceitar uma pessoa para fazer uma aula experimental e você se utiliza desse parquet para se proteger. Uma vez que esse parquet seja respondido
né? E alguma questão. Porque se você responder não para tudo, ele está apto à prática de atividade física. Se por acaso ele responder um sim, aí a gente tem que pedir um atestado médico para esse indivíduo e daí começar a atividade física com ele. Depois a gente vai para o questionário de investigação, tá? A gente utiliza esse questionário de investigação corporal e o levantamento comportamental. Então, a gente entra na análise de movimento, isso tudo no mesmo atendimento. Então, a gente vai explorar o passado. Vou só ajeitar aqui a tela. Gente, explorando o passado para entender o presente e planejar o futuro. Quem é essa pessoa que chega? A gente quer saber dessa pessoa como foi esse desenvolvimento motor. É importante você entender como essa pessoa se desenvolveu a partir da idade de quando ela começou a andar, se teve algum evento nesse processo que a impedisse ou não de que seu desenvolvimento motor fosse finalizado. Ela começou a andar, não teve dificuldade nenhuma. Porque se ela tiver uma dificuldade nesse momento, a nossa intervenção vai ser diferente com ela enquanto adulto. Como foi essa infância? Se teve traumas, se foi infância ativa, se foi sedentário, se foi estimulado, isso importa muito para a gente, como é a juventude e a fase adulta que a gente está analisando no momento da avaliação. Então, esse explorar o passado, quanto mais informações nós obtivermos, melhor. Então, nesse momento, a gente vira quase um terapeuta na escuta. Aí a gente desenvolve essa escuta atenta. Você deixa esse indivíduo contar a história dele, sem interrompê-lo. Vai ter alguns clientes, você vai ter que fazer perguntas, porque eles não vão falar nada e vão esquecer de falar algumas coisas. Então, a gente tem um roteiro para isso. Outros não, eles vão contar a história deles e ainda vão dar datas, de ano para ano e quando aconteceu. E o que eu trouxe aqui, né? Essa é uma outra pergunta importante, porque pode ser um pós-operatório, um pré-operatório, ou uma dor crônica, ou um treinamento. Então, é importante a gente saber o motivo que o trouxe até nós. Não o que acontece, na maioria das vezes, é que o profissional não avalia e não sabe qual foi o motivo, né, da busca desse treinamento. Muitas vezes, esse indivíduo ele tem várias questões musculoesqueléticas, mas ele quer desempenho. Então, é um risco bem grande desse professor machucar esse indivíduo. E deixar esse indivíduo contar essas experiências dele vividas em relação à atividade física. Ou não, né? Existem pessoas que são sedentárias 50 anos da vida. Então, o trabalho vai ser dobrado aí. Então, isso também é parâmetro decisório do profissional aceitar ou não continuar com esse cliente. Porque muitas vezes você pode aceitar e ver que aquele cliente não vai sair daquilo. E aí, essa avaliação também serve de parâmetro para indicar para outro profissional, um profissional mais habilitado. Seguindo nessa anamnese, a gente pede o exame de sangue. Por que a gente pede exame de sangue? Para ver a série vermelha, se não está anêmico, tireoide, hormônios, a série de hormônios, colesterol. Por quê? A tireoide, se você tiver um distúrbio, uma alteração na tireoide, você vai ter sintomas de cansaço, dor muscular. E se você não sabe disso,
você não vai entender o dia que seu aluno chegar deprimido. Então, se você tem conhecimento desse exame dele, você tem como manejar esse treino e até direcionar melhor esse seu cliente para outros profissionais, porque a ideia da educação física integrativa é atuar junto a outros profissionais, nutricionista, psicólogos, enfim, fisioterapeutas. Saber se tem refluxo, tá? Porque o exercício melhora a questão do refluxo, trabalha com os laços, vocês vão entender por que o exercício melhora o refluxo. Se fez extração de dente, uma extração de dente compromete a cervical, podendo gerar dor lombar, podendo gerar dor no ombro, podendo gerar dor nas costas, nas escápulas, o fato de ter extraído um dente. Bruxismo também. O fato de ter bruxismo, a pessoa pode ter questões na cervical, nas escápulas, nos ombros, no braço. Quantidade de medicamentos. Quantidade de medicamento e tipo de medicamento, hoje em dia está muito na moda, é o Rivotril. O Rivotril, ele desliga o corpo completamente. E o que eu tenho percebido é que as pessoas que ingerem esses medicamentos, medicamento para o sono, ansiolíticos, elas trazem em si um tremor. Né? Se a gente vai ler a bula desses medicamentos, ali diz as contraindicações, o que vai acontecer com a pessoa. E eu estou vendo jovens já com esses sintomas de tremor. O exercício integrado, ele ajuda também a minimizar esses sintomas e esses tremores. Problemas oculares também. Posicionamento dos pés tem relação íntima com problemas oculares. Tipo de trabalho. Se a pessoa faz 2 vezes por semana atividade física com você e passa o resto da semana sentado, como é que a gente vai lidar com essa situação, né? Vai ter que passar um dever de casa para essa pessoa, né? Vai ter que estimulá-la a fazer outras atividades que não seja sentada. E entre outras informações que vocês podem extrair, né, desse cliente. Então, esse quadro eu gosto de usar bastante, é um quadro de bem-estar, que ele é modificado. Aqui a gente tem como entender como é a vida dessa pessoa, né? Então, se ele está motivado, como é a qualidade do sono, como é essa alimentação, se bebe, se cuida, se hidrata, se ingere bebida alcoólica, né? Nível de energia durante o dia, porque tudo isso, a parte de exercícios, vai minimizar a motivação, estado de humor, o estresse, né? O estresse está sempre alterado, essa questão de alterar o sistema fisiológico, sistema de luta e fuga, que o Alan falou. Ele ativa, né, a musculatura posterior de coxa, iliopsoas, trapézio, e traz encurtamentos. E se a pessoa não tem uma estrutura corporal para suportar esse estresse, ela entra em disfunção e dor. E o que ela faz para minimizar essas disfunções e dores não é eficaz, é procurar o médico, é o medicamento, é a fisioterapia local, e não tem resultado. Às vezes a pessoa fica 5, 6 meses fazendo fisioterapia e não tem resultado, porque acha que só a fisioterapia com medicamento vai ser o suficiente, mas tem que entender também que existe um processo deletério do envelhecimento.
todo mundo está envelhecendo, mas a gente pode minimizar através de exercícios sistematizados, que integrem o corpo, onde a força funcional também a gente requer essa força funcional para que esse indivíduo possa se movimentar com maior liberdade e minimizar essas disfunções, essas assimetrias, e aí, consequentemente, a melhoria dessa dor. E, em conjunto com isso, os exercícios respiratórios, porque o exercício respiratório, como o Alan trouxe para a gente, ele estimula o sistema parasimpático, né, e diminui esse tônus simpático. Uma grande parte das pessoas, quando começam uma atividade nova, elas chegam com um sistema, com um tônus simpático muito elevado. Aí um dos recursos é iniciar a sessão com exercícios respiratórios. Existem vários exercícios que possam ser utilizados para diminuir esse tônus simpático, e daí a gente entrar com os exercícios onde a atenção vai estar plena, ou melhor do que quando a pessoa chegou, porque quando ela chega num ambiente desconhecido, ela está sem essa atenção e, ao mesmo tempo, ela tem dor, e, ao mesmo tempo, ela quer acelerar, e daí a gente usa a música como calmante nessa hora. Aí tem a questão da audição aí. Se você quer desacelerar uma pessoa, você já coloca uma música calma, mais baixa, e entra com os exercícios respiratórios, para daí sim entrar com a sessão de treinamento desse indivíduo. E saber como é que está a dor muscular geral, né? A maioria das pessoas tem dores, né, por conta de um estilo de vida do século XXI, que é o estilo de vida sedentário. Mesmo aqueles que se movimentam, eles são sedentários. Que a semana tem 168 horas. Né? Se ele pratica atividade física 2, 3 horas por semana, ele ainda está defasado. Mas é melhor do que nada. Né? Então, a gente também não pode desestimular essas 2 vezes que a pessoa faz, essas 3 vezes, mas a gente tem que estimular esse indivíduo e educá-lo através da psicoeducação, para que ele venha praticar atividade física mais vezes ao longo da semana. E fazer com que ele entenda a diferença entre atividade física e exercício físico. Né? Atividade física é tudo aquilo que faz com que a gente se movimente, né? Varrer a casa, para o supermercado, andar até a esquina, voltar. Então, isso é atividade física, isso não conta. O que conta é o exercício sistematizado, feito de forma rotineira. Então, a gente tem que também passar essas informações, porque os nossos clientes, alunos e pacientes, por mais cultos que sejam, eles não têm esse conhecimento. Então, muitas vezes, o óbvio tem que ser dito. Então, aqui, a gente vai para o questionário de investigação corporal, que eu vou disponibilizar no material, tá? Onde a gente pergunta sobre essas questões dos traumas da infância, da imagem corporal, na adolescência, trauma na adolescência, e o que o indivíduo está passando agora na atualidade, né? Através desse levantamento corporal, que é a roda da vida. Nessa roda da vida, a gente pergunta, quer saber como é que está essa vida social, a dimensão, né, física, a gente já está vendo até agora, né? A gente já perguntou como é que está essa dimensão física, a dimensão mental, emocional, social e espiritual. Isso tudo a gente consegue
fazer esse levantamento através desse levantamento comportamental. Então, com todas essas informações, a gente consegue criar um mapa e daí poder planejar, né? Exploramos o passado, entendemos o presente, e aí a gente consegue planejar o futuro, que é os exercícios, que são os exercícios, né? Então, levantamento corporal, essa roda da vida aqui, que a gente quer saber sobre hobbies, vida social, se tem equilíbrio emocional. Isso aqui é ótimo porque é um radar, te dá uma visão assim já global, direta. O questionário de investigação corporal. E aí daí a gente entende o presente. Então vamos lá, gente. Característica das articulações. Para onde a gente vai olhar? Isso a gente vai ter que linkar com o próximo módulo, que vai ser de análise de movimento. Então a gente tem que entender que as articulações têm características, né? Então uma articulação que estabiliza, a outra mobiliza. E muitas vezes, o que acontece aqui? Esse tornozelo tem pouca mobilidade no plano sagital e instabilidade no plano frontal. E o joelho acaba sendo sobrecarregado. Então, isso aqui acaba sendo trocado. Existe uma instabilidade aqui, pouca mobilidade e instabilidade, e o joelho, que deveria ser móvel, ele acaba tendo que fazer o papel do tornozelo. E daí, por causa de um pé que não funciona, esse joelho é sobrecarregado. E daí vai subindo, né? O quadril tem que mobilizar, a coluna estabiliza, lombar. Torácica mobiliza, geralmente essa torácica ela não tem mobilidade, e aí quem paga a conta aqui é a cervical e a lombar. Então, a gente mapeando essas articulações aqui, a gente já começa a desenhar a nossa prescrição com base também naquelas estatísticas de disfunção. Então, como a gente anda de sapato, a maioria das pessoas andam de sapato o tempo inteiro, não olham nem para o pé. Provavelmente, aquele pé tem um talos desabado. A partir do momento que aquele talos está desabado, o que acontece com o resto do corpo? Ele desestrutura completamente. E o nosso papel é fazer com que essas disfunções em espiral sejam minimizadas. Planos, a gente tem que olhar para os planos também, para desenhar nossa prescrição e para entender nossa avaliação. Então, são o plano sagital, plano frontal aqui, e o plano transversal. Olhando para essa coluna, é o que a gente quer estruturar, porque a partir de uma coluna bem estruturada, eu consigo liberdade nos membros. O que acontece hoje é que as pessoas são um boneco de posto, não tem coluna estruturada e querem pegar peso, né? Ou então não fazem nada. O que acontece? Dor lombar. A torácica fica com pouca mobilidade e a lombar e a cervical ficam sobrecarregadas. Então, na nossa prescrição de exercício, a gente tem que olhar para os planos. E os laços e linhas funcionais. Não olhar para o músculo, né? O músculo, ele foi parcializado, né? A gente partimos o músculo para a gente
nomeamos para poder estudar anatomia. É isso que acontece. Só que no nosso corpo, o músculo não funciona sozinho. Ele precisa de outros músculos para poder funcionar e fazer com que esse corpo se movimente. Então, existe uma sinergia aí. E uma sinergia saudável é quando os laços estão conectados e você tem controle motor, domínio sobre esses laços. Então, a nossa análise de movimento é com base nesses laços aqui, que é o laço posterior, o anterior aqui, o laço lateral e o espiral. E ainda tem o profundo, que eu vou mostrar no próximo slide. Esse laço aqui são os laços de movimento, que é o laço de empurrar, puxar na horizontal, e o laço de dominância de quadril e de joelho. E aqui entram os exercícios para fortalecer força funcional, puxar a força funcional aqui, olhando para esse laço aqui. E esses outros aqui a gente estabiliza. Podemos estabilizar de forma estática e em movimento. Então, a gente tem que utilizar também as contrações musculares, a concêntrica, excêntrica e isométrica. Então, isso tudo está contido na prescrição. Então, são os planos, todos eles, as contrações, as estabilizações, mobilizações também e o movimento. Então, aqui tem os laços de novo, uma outra visão desses laços, né? O laço lateral, o espiral, posterior, anterior e o laço profundo. Se vocês observarem aqui o bruxismo, ele compromete todo esse laço aqui, o profundo. Então, a pessoa pode ter dor por esse caminho todo, pelo fato dele ter bruxismo. Aqui, dor de cabeça, comprometimento na cervical. Então, dor nas escápulas. Como é que você trata isso? A pessoa tem bruxismo e vai tratar a escápula e não fica boa nunca. Então, é esse olhar que a gente tem que desenvolver. A pessoa tem um talos desabado, eu tenho uma dor no joelho, vai ficar tratando o joelho e não vai fazer o exercício para o pé. Então, a gente tem que olhar para o pé e para a cabeça. Tem problema de ocular e tem o pé, problema de posicionamento dos pés. Vai tentar corrigir o posicionamento dos pés, não vai conseguir. Só vai conseguir se colocar o óculos. Isso eu já vi acontecer. Tá? A pessoa estava com problema de visão e tinha os pés em patognômio, né? Os pés para fora. Colocou o óculos, os pés se corrigiram naturalmente. Tá? Isso a gente percebeu e a própria pessoa, que é um fisioterapeuta, percebeu nele mesmo. Então, é incrível isso. Então, a gente tem que estar atento a essas questões de extração de dente, óculos, tipo de trabalho, como é que fica sentado, como é que se movimenta, como ele articula, como ele conversa, isso tudo você está olhando para ele ou para ela, para que você possa prescrever de forma assertiva. Lembrando que esses laços aqui, linha lateral, espiral, posterior, superficial, anterior, superficial, você trabalha de forma isométrica, de estabilidade, pode ser em movimento também, e os outros laços, que é o de movimento, olhando para esse dominância de quadril de joelho, empurrar e puxar vertical. Aí eu queria mostrar um filminho aqui para vocês no YouTube, para vocês entenderem mais sobre esses laços.
Não se preocupem com o nome de músculo. Não vou passar os 5 minutos, tá? Só a parte inicial, para vocês entenderem. Então, gente, é incrível, né? Então, se a gente não tiver um olhar para esses laços, a gente não consegue minimizar essas disfunções. E, através desse olhar, você começa a entender por que uma instabilidade de escápula pode desaparecer se fizer um exercício para esse laço, essa linha espiral, junto com essa linha anterior profunda. Isso aí é uma viagem, mas se vocês
todo dia olharem esse quadro 30 segundos, isso aí vai estar gravado na mente de vocês. E daí vocês vão poder correlacionar direto com todas as disfunções que aparecem e correlacionar com as estatísticas de disfunção, né? De fascite plantar, de isquios tibiais, dor na escápula, aquela dor de facada, é o que aparece, ombro, quadril. Quadril tem relação com esse posterior de coxa e com o sistema de luta e fuga. O estresse traz problemas de quadril e de coluna lombar por causa da ativação desses músculos, né? Que não só esses músculos são os principais, mas o corpo todo fica retesado, contraído. E para desfazer isso, é respiração, coordenar a respiração com o exercício, né? E para dar o primeiro passo, uma avaliação diferenciada. Aqui tem mais um videozinho que eu queria trazer para vocês também, para vocês gravarem. É lindo esse vídeo, eu adoro. Não canso de assistir. Então, não adianta querer nomear músculo. Tem que olhar o laço. E o músculo estuda depois o nome do músculo, mas a gente vai acabar não usando isso. A gente vai usar isso aqui. Isso é a partir daqui a gente avalia e prescreve. Então, existem milhões de testes aí. Eu vou deixar também um livro para vocês de vários testes que vocês podem incluir na avaliação de vocês. Como eu falei inicialmente, essa avaliação ela não é engessada, ela é aberta, porque eu acredito que cada profissional tenha seu grupo de alunos, seu grupo de clientes, que cada profissional é diferente um do outro e que alguns testes são pertinentes a alguns grupos, outros não. E eu utilizo alguns testes aqui que são diferentes do que o Alan utiliza. Mas aqui é uma base e um norte para que vocês criem a própria avaliação de vocês. Eu, com essa avaliação qualitativa aqui, eu não descarto a quantitativa. Vai chegar um momento, dependendo do perfil do aluno, que vale a pena colocar um testezinho de desempenho, tá? Porque tem alunos que são bem competitivos e já querem fazer um desempenho antes mesmo de estarem aptos para a prática, né, da atividade da escolha dele. Então, se a pessoa tem uma dor, uma disfunção, ela é tão forte quanto aquele elo mais fraco. Então, não adianta ela estar se sentindo forte se ela ainda tem uma questão na cervical. Se ela tá se sentindo tão forte, mas ela ainda tem uma dorzinha de lombar de vez em quando, né, incomodando de forma recorrente. Incomoda um dia, não incomoda o outro, mas incomoda no terceiro dia. Então, a gente tem que também se ater aos processos, tá? E não cair
nas armadilhas que os alunos também, né? Eles dizem que estão tão bem, que você acaba cedendo. E aí acaba estragando todo um trabalho de meses. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Lembrando, mais uma vez, que o objetivo é do professor e não do aluno. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão a ser colocada, o momento é agora. Então, Márcia, passo a palavra. Lembrei de falar uma coisa aqui, antes que a Márcia entre, porque ele ainda está... Áudio, Márcia. Já está. Cadê seu áudio, Márcia? Então, eu queria falar aqui rapidamente do tato. Quando a gente está ensinando o aluno, primeiro a gente fala, para ver se ele entende. Se ele não entender, a gente mostra. E se ele também não entender, a gente toca, tá? E tem alguns exercícios, que você faz um toque para criar uma memória de correção. Mas o toque é sempre sutil, tá? Porque você não sabe. Nem todo mundo gosta do toque. Eu, por exemplo, se chegar com mão grande em cima de mim, eu não vou gostar. Então, o toque tem que ser bem sutil e, dependendo da pessoa, tem que pedir licença. Então, a gente tem que partir desse princípio. Que a pessoa não gosta do toque e que nós somos profissionais. Né? Principalmente quando for aluno, professora, professor, aluno, o toque tem que ser sutil. Mas antes do toque, a gente fala e explica. E depois a gente mostra. Daí toca. A correção tem que ser feita em movimento. Se você parar para explicar para o aluno como é que é o exercício, ele não vai entender nada. Então, você vai falando e ele vai fazendo. Vai falando e ele vai fazendo. Aí ele vai se corrigindo durante o movimento. A correção é feita na hora. Não adianta corrigir depois. Ele não vai gravar. Entendeu? Então, no momento que detectar o erro, é já falar. Rô, deve ter dado algum problema de áudio lá no dela, porque a apresentação dela não tinha entrado, né? Ficou tela preta. A gente sabe que o Zoom fez uma atualização para passar. Agora, beleza. Então, tudo meu desconfigurou aqui. Tudo. Entrei aqui pelo telefone. Tudo.
Deixa eu trazer para vocês uma fala aqui que eu acho muito importante. E aí amanhã eu trago essa primeira aqui para vocês de hoje, que eu preparei para vocês, e dou sequência no final. A Alain trouxe uma coisa muito importante para vocês, que foi sobre a comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estudar com ele, que ele morreu em, salvo engano, 2015, mas eu tive a oportunidade de estudar com outras pessoas que foram discípulos de Marshall. E tem uma coisa muito interessante que ele traz, e que a gente falou isso no primeiro dia, no nosso primeiro encontro, sobre a observação, sobre a escuta, que é a necessidade que a gente precisa de explorar e de entender que sentimentos que essas emoções provocam. Né? A gente consegue perceber as nossas emoções, porque elas são visíveis, mas a gente não consegue perceber que sentimentos essas emoções provocam, porque é preciso que a gente seja muito íntimo ao ponto de você conseguir entender o que eu estou sentindo, e porque você só vai saber se eu exteriorizar isso para você. E a gente tem muito medo de exteriorizar nossos sentimentos porque a gente vai ficar vulnerável. E para você ser vulnerável, você tem que ter muito mais coragem. E, por vezes, vocês vão perceber a necessidade de vocês estabelecerem uma melhor comunicação, e a observação te coloca muito nesse lugar, mais a sua escuta atenta, para perceber que sentimentos, essas emoções que vocês percebem nos alunos, nos clientes ou nos pacientes, que sentimentos que essas emoções provocam. E pensando num período pós-pandêmico, né? Quer dizer, a gente ainda vive numa pandemia muito menos pior do que há 2 anos atrás, muitos outros sentimentos apareceram ali que a gente desconhecia. Imagine você ter que lidar com os seus e os dos outros. E a comunicação, ela é indispensável nesse momento, porque ela é a base de qualquer relacionamento. Então, além de você ter toda essa parte técnica, de você observar como a Rô trouxe com grande propriedade, e as questões mais emocionais, mais filosóficas que o Alain trouxe, você precisa entender que comunicação é essa que seu aluno, seu cliente, o paciente, traduz para você, que você precisa ficar atento e perceber. E a forma como você reage a essa percepção. A forma como você reage à linguagem do seu aluno, cliente ou paciente vai dizer muito sobre você e vai dizer muito que tipo de relacionamento que vocês vão ter. Então, é necessário que essa escuta seja muito apurada, muito atenta, a sua observação seja sem julgamentos e que você compreenda que sentimentos essa emoção traduz. E, para isso, a gente precisa falar. Não tem como adivinhar. A gente precisa se expressar. E a comunicação, ela é percebida em todos os lugares. É a comunicação verbal, é a comunicação não verbal, é a comunicação da geografia, é a comunicação visual, é o cheiro, é o toque. Tudo isso é a forma que as pessoas se comunicam. Então, para isso, a nossa percepção, a nossa observação, ela tem que estar muito atenta para que se estabeleça essa conexão. Eu só tenho um bom relacionamento se eu tenho uma comunicação assertiva. Eu só consigo estabelecer essa comunicação assertiva se eu tenho uma conexão. Por isso que, por muitas vezes, a gente não consegue entender por que não conseguimos fidelizar nossos alunos, clientes ou pacientes, porque essa conexão ela não foi estabelecida. Então, a comunicação, a linguagem, ela precisa ser percebida nos mínimos detalhes que estão ali e mais ainda percebida nas palavras que não foram ditas. Então, ler sobre as sobrelinhas, ler nas entrelinhas, ler o que está subjacente, ler o que está oculto. O que o seu aluno, cliente ou paciente não disse é que é muito importante. Então, você tem que estar atento a todos os sinais. O porquê, quando a Rô trouxe, né, o problema da visão, que deu o problema... Onde foi que você falou? Esqueci. Da visão, e deu um problema...
Nos pés. Do No lado que você- posicionamento dos pés. do Patognômio, perfeito. chama patognômio. O pé fica assim, ó. A pessoa não consegue corrigir. Colocou o óculos, o pé fez Imediatamente assim. corrigiu. É. Então, perceba a importância de você estar atento a isso e que sentimento vem dessa descoberta desse seu aluno, desse seu cliente, desse seu paciente. O que ele vai expressar através disso? E que se ele não colocar o óculos, ele não vai corrigir, e você precisa estar atento como ele produz sentimentos numa situação dessa que ele está vivendo. Por isso que uma ficha da amnésia é indispensável para você poder entender toda essa vida, todos esses arquétipos que ele carrega desde a sua infância, e para estar de frente para você e você fazer um trabalho que seja realmente de qualidade. Então, a sua comunicação interna é a primeira, que tem que estar muito bem percebida, por isso o autoconhecimento é indispensável, que o Alan tem trazido isso na fala dele, e a sua percepção, a sua atenção na linguagem que aparece o tempo todo ali. Nós somos seres que nos comunicamos o tempo todo, o tempo inteiro. Então, preste atenção nos sinais que essas pessoas trazem e muito mais no que elas não dizem, porque ali pode estar a verdadeira razão do seu aluno, seu cliente, seu paciente está ali te procurando. Então, o autoconhecimento te traz isso e a sua observação e a sua escuta atenta te coloca nesse lugar para entender que dor é essa que ele chega ali e como é que você trabalha com essa dor. Amanhã eu ponho os templates para vocês sobre isso que eu falei. A gente fala um pouquinho antes e a gente põe uma ilustração, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Alguma questão que vocês querem trazer, colaborar, alguma percepção, algum incômodo? Estamos tranquilos? Queremos agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Já sabe que qualquer dúvida a gente pode se falar por WhatsApp, por e-mail. E grata também, Patrícia. E amanhã é o último dia, quer dizer, o último dia desse primeiro encontro, né, dessa primeira possibilidade de a gente construir juntos o que a gente quer melhor para os nossos alunos, clientes e pacientes. Tenham uma noite agradável e amanhã estaremos aqui esperando para vocês. Super abraço. Muito grata. Tchau, Vanessa. Grata. Um beijo, querida. Tchau, Patrícia.